Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos. Aqui é o Wilson, diretamente do Instituto Voigt, falando para vocês sobre núcleo. Então, vamos falar de núcleo. Uma das estruturas que é importante que existe dentro do núcleo é o nucleolo. Então, quais são as funções do nucleolo? Ele forma ribossomas, ele tem como uma função primordial, principal, que ele vai produzir a ensamblagem dos componentes ribossômicos. Ele vai ter aproximadamente o nucleolo é aproximadamente esférico e ele está redondeado não, ele está rodeado de uma capa de cromatina condensada, certo? Então esse é o nucleolo, certo? A gente vai ver o quê? Dentro das numerosas funções do núcleo, o que o núcleo tem? Desculpa, coronavírus. Ele vai conter material genético, né? Ele vai regular o funcionamento da celular, ele vai garantir o transporte de substância pelos poros nucleares, que são seletivos, e ele produz os ribossomas do nucleolo, né? Então, produz os ribossomas no nucleolo. Isso tudo acontece dentro do núcleo. E ele também uma das funções primordiais do núcleo é que ele vai estar o material genético, que é responsável por conservar e transmitir a informação genética. Então, a gente vai falar ainda mais dos elementos ou estruturas nucleares. Então, a gente tem a envoltura nuclear, que é uma barreira membranosa, permeável, que se encerra, que está fechado por cromatina. Ele tem poros nucleares, que é de transporte ativo de proteínas, né? E também vão passar o ARN. Eu tenho, principalmente o ARN mensageiro, eu tenho na membrana nuclear externa, eu tenho polirribossomas que são aderidos a proteínas de acoplamento. A gente tem uma lâmina nuclear que tem a função do núcleo esquelético para ajudar na duplicação e transcrição do ADN. A gente tem um complexo de poros que ele regula a passagem de substâncias do núcleo para o citoplasma. A gente tem o nucleoplasma, que é o material que está fechado pela envoltura nuclear, com exceção da cromatina e do nucleolo. Então, quais são as características do código genético? Então, o código genético é universal, redundante e colineal. Universal porque ele se apresenta da mesma maneira em todos os seres vivos, ou seja, a gente tem aquelas cadenas que eu tenho CG, CG, TA, 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 CG, TA. Então, isso aí é próprio do ser humano, do rato, dos mamíferos, todo mundo vai ter o mesmo sequenciamento, o mesmo não, possui as mesmas bases nitrogenadas. O sequenciamento, evidentemente, é diferente. É redundante porque, por exemplo, assim, existem 64 tripletes para representar só 20 aminoácidos. O que significa isso? Eu tenho um total de 20 aminoácidos, e se eu for parar para pensar, aí eu formo um aminoácido através de 3 bases nitrogenadas. Só que eu tenho uma combinação possível que tem 4 bases nitrogenadas. Então, tipo assim, eu tenho adenina, uracilo, citosina, guanina. Então, eu tenho 4 probabilidades. Só que eu preciso só de 3 para poder formar para representar um aminoácido. Então, por exemplo, assim, a sequência A, U, G, ela codifica para quem? Para metionina, tá? Que é um aminoácido. Então, eu preciso de 3 bases nitrogenadas para poder representar um aminoácido. O que significa? Que eu tenho 64 probabilidades de fazer 64 tripletes, no caso, de combinações, só que isso é muito mais do que eu necessariamente preciso, porque eu só precisaria de 20, mas eu tenho a possibilidade de 64. E lembrar que desses 64 eu tenho 3 que são codônios nulos, ou seja, que não codificam para nada, certo? Então eu tenho 61 disponíveis para aminoácidos. Então o que significa isso? Em outras palavras, que eu tenho aminoácidos que vão ser representados por 4, 5 sequências diferentes de bases nitrogenadas, certo? Ele é colineal porque não existe, entre os tripletes não tem um ponto, não tem um sinal, um separador especial. É um atrás do outro, um atrás do outro, um atrás do outro, certo? Então, por isso que a gente chama colineal. Então, as características do código genético, ele é universal, redundante e colineal. Definir o gene. Então, aqui o núcleo, ele se mistura muito a parte de histologia com a parte genética. Então, o que é o gene? O gene é uma porção de ADN que codifica ou expressa para uma proteína, certo? Então, essa parte coloridinha é como se a gente estivesse pegando o ADN e nós estamos esticando o ADN e estamos fragmentando ele. Então, eu sei que é uma porção
Aí a gente está definindo o que é o gene, tá? Então, são porções do ADN que codificam e expressam para uma proteína. Aqui, uma coisa que é importante a gente saber a definição, na fibra de cromatina, ela está formada por quem? Então, eu tenho fibra de cromatina, é igual a quê? ADN mais histonas, certo? Isso aqui é importante a gente ter essa definição bem clara, porque quando a gente estiver falando na interfase lá, na fase S, eu falo duplicação do ADN, se eu estou duplicando o ADN, eu estou dobrando a minha fibra de cromatina. Por isso que quando a gente fala lá 2 Ns, 4 Cs, o C representa a cromatina. Por isso que na fase S eu tenho uma duplicação do ADN. Se eu tenho duplicação do ADN, eu estou duplicando o número de fibra de cromatina, que é o que representa o C. Normalmente o pessoal acredita que o C é cromossomo. Não, o C é cromatina. O N é que é o valor responsável por cromossomo. Quando a gente fala 2 Ns, a gente está falando que é uma célula diploide, que ela é representada por 46 cromossomos. Do contrário, uma célula que se fosse haploide, ela teria um N, porque ela teria só apenas 23 cromossomos. As células que apresentam 23 cromossomos são as células sexuais. Então, tipo, os ovocitos, os espermatozoides, essas células são células sexuais que vêm da gametogênese de cada aparato reprodutor específico. Por exemplo, no homem é espermatogênese, na mulher é ovogênese. Então, tudo isso fica muito claro que é para poder reduzir o número de cromossomos. Essas células sexuais têm 23 cromossomos, certo? Aqui a gente vai ver o seguinte, para mencionar os tipos de cromatina e as suas sinonímias. Então, por exemplo, assim, quando eu falar cromatina ativa, é o mesmo que eucromatina, é o mesmo que cromatina laxa, é o mesmo que cromatina estendida, e aqui a gente tem síntese de proteínas. Quando a gente fala do contrário, que a gente tem uma cromatina que é inativa, uma heterocromatina, uma cromatina densa, uma cromatina condensada, é porque eu não tenho síntese de proteínas. Então, agora eu vou ligar a minha câmera aqui, bem bonitinho, bem bela. Eu quero que vocês prestem atenção no que eu vou fazer agora, certo? Porque eu sei que isso aqui vai ficar para a posteridade. Para a posteridade, vocês vão adorar isso aqui. Tá? Então, olha só. Eu vou colocar aqui no vídeo e eu quero que vocês vejam o que eu vou escrever. Deixa eu ver. Só um pouquinho. Aqui. Vou tirar aqui e vou colocar. Pronto. Deixa eu ver se eu consigo. Aí. Pronto. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou escrever aqui uma coisa. Filho da puta. Bem assim, meu. Uma coisa bem grosseira que eu sei que vocês não vão esquecer. Vou até colocar com uma canetinha aqui para ficar bem visível para vocês verem. Vou escrever filho da puta. Certo? Tá. O que eu quero dizer com isso? Olha só. Essa aqui é a... Olha só, deixa eu colocar de um jeito que vocês consigam ver. Peraí agora. Só um pouquinho. Isso aqui vai valer a pena. Tá, olha só. Então eu coloco aqui para vocês verem. Ó. Tá, filho da puta, certo? Pronto. Aí eu digo para vocês o seguinte, Wilson, por que tu está fazendo isso? É bem simples, ó, porque nesse momento essa aqui, a informação está visível, porque o papel está estendido, certo? Então, enquanto o papel está estendido, você consegue ler a informação. Então, eu tenho síntese de proteínas. Ó, guarda isso aqui. Se está estendido, eu posso usar a sinônima que está ativo, que está estendido, e que é eucromatina. Agora, quando eu faço isso aqui, ó, você consegue ler informação? Não, você não consegue ler informação. Por que você não consegue ler informação? Porque a cromatina está densa. Porque a cromatina está em formato de heterocromatina, ou seja, você não consegue acessar a informação que está aqui, porque ela está densa, está condensada, você não consegue enxergar, certo? Aí, mais uma vez, eu tenho síntese de proteínas aqui? Não, porque eu não consigo ler, está tudo condensado. Agora, o que acontece? Então, eu posso dizer, inclusive, que ela está inativa. Tá? Todas essas coisas que eu falei são sinonímias. Agora, mais uma vez, eu quero ver o que está escrito. Então, eu pego e faço de novo aqui. Ó. Vocês conseguem ler? Conseguem. Por quê? Porque a cromatina está estendida em outros lugares. Em outro caso, você tem o quê? Você consegue ler informação. Se você consegue ler informação, você vai ter síntese de proteínas. E se você consegue ter síntese de proteínas, eu posso dizer, mais uma vez, que o quê? Essa cromatina está estendida, ativa, eucromatina, tá? E existe síntese de proteínas. Então, olha só a importância de eu saber que ela está estendida
e de eu saber que ela está condensada. Condensada, eu tenho síntese de proteínas? Jamais. Estendida, eu tenho síntese de proteínas? Com certeza. Certo? Pronto. Muito obrigado para todos vocês que assistiram o vídeo até aqui. Fique com Deus. Por hoje é só, pessoal. Falou!